Assim se manifestou a misericórdia de Deus naquele povoado. E bem-aventurados os misericordiosos, né? Princípio magnífico para nós pensarmos, para nós realizarmos a consciência dele em nós. Nós somos espíritos muito comprometidos na nossa trajetória espiritual. Quem de nós não tem um karma para ser limpo? E a orientação precisa nós temos aí. Nós precisamos de uma força coadjuvante, de uma força que vem fora de nós, porque o acesso ainda a esta natureza curativa que há em nós, às vezes é difícil pelo nosso tumulto mental. Então, o que nós deveremos fazer? Está aí um princípio maravilhoso. Sermos compassivos, termos compaixão, porque aquele que está ao nosso lado e que comete desatinos, tantas vezes contra nós, contra familiares ou amigos, qual é o esforço nosso para realizar esta transformação espiritual em nós? Sermos misericordiosos. Porque em algum momento, em relação ao que nós já fizemos de comprometido com a lei, ou que ainda faremos, não somos espíritos infalíveis, então nós estamos sujeitos a tropeços, a nos comprometer mais, outras vezes mais com a lei. Precisamos manter a vigilância e a oração para que a tentação não vá de encontro forte, direto, com a nossa natureza perturbada, porque se for, ganha respaldo e nós podemos, nessa sintonia, nos comprometermos de novo. Mas se nós estivermos vigilantes em oração, é possível que nós nos resguardemos numa fortaleza espiritual, e a tentação vem porque nesse plano nós somos instados tantas vezes a estar em ambientes e com pessoas e em certas vivências que são afinadas com tendências comprometidas que trazemos em nós, mas não necessariamente vamos passar ao ato, principalmente se tivermos a consciência para pensar diferente e agir numa outra tonalidade. Por isso, a vigilância é importante e, como ação, a misericórdia. Sabermos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós estaremos sendo compassivos, misericordiosos. E a lei é esta: obteremos misericórdia, porque nós precisamos. E foi isso que o Cristo veio como o avatar, com uma condição excelente, fazer aqui na Terra conosco. Nos ensinar o caminho espiritual e promover mudanças significativas de cura, de transformação naqueles que ele encontrou no caminho e que se dispuseram a uma mudança de tonalidade vibratória para receber as suas benesses. Estavam ali essas 5.000 pessoas recebendo o pão do corpo. Nós começamos essa primeira abordagem de quem é o Cristo e já estamos adiantando. Nós vamos usar o texto de João porque é ali que o próprio se revela como o pão vivo. Então, o pão vivo vai, na medida que nós nos alimentarmos dele, o que ele nos dará? Não é a saciedade do corpo. O que ele nos dará pode ser traduzido como vida imanente.
Vida imanente é aquela vida que não conhece a morte. Porque a morte é apresenta a finitude do corpo, mas o espírito não morre, portanto, não experimenta a morte de maneira verdadeira. Experimenta uma passagem, uma viagem para um outro plano, mas a consciência talvez apague por algum momento por conta de certas operações magnéticas que acontecem quando o espírito se desliga do corpo. Mas, tal como quando nós dormimos, também nós perdemos em parte a nossa consciência e no dia seguinte a resgatamos. Também assim, de uma maneira grosseira, podemos referenciar a morte do corpo. Então, a vida imanente que o Cristo tem para nos oferecer é dar a nós essa certeza. Isso é uma palavra, é uma frase, mas quem vivencia, vivencia. Quem consegue assimilar isso como verdade, então esse tem uma condição de vida imanente. Mas isso nós abordaremos nos próximos encontros, nos próximos domingos, quando o tema do pão da vida continuará, porque o texto de João que segue, ele é belíssimo e nos permite muitas ilações e entendimentos sobre essa grandeza do Cristo e o quanto que esse entendimento permite para cada um de nós uma filiação bem genuína, bem verdadeira. Nós temos, eu quero, já passando para a parte final, eu quero dizer que nós já colocamos uma postagem no YouTube indicando o que é a meditação cristã. E estaremos falando mais do que é a meditação cristã na sequência e também com outros vídeos menores que estarão lá. Nesse momento, eu quero dizer que quando vamos passar para a próxima parte, que é da meditação, do recolhimento em si, nós fazemos com uma leitura de uma pergunta que eu elaboro para abordar o texto da ocasião, e esse vocês já sabem qual foi. Então eu faço uma pergunta e nesse momento que é para entrar na meditação, eu leio a resposta que eu dei, que é uma reflexão mais pessoal, às vezes até com uma conotação confessional, onde eu procuro, num diálogo mais direto com Cristo, falar de como eu me relaciono com Ele a partir desse tema que está estudado. Então, isso, para quem quiser pegar o texto, e nós vamos deixar esta orientação, que se é possível ser, para quem não vai no encontro presencial, é possível ser feito pelo canal, pelo site da Rede Una Viva, redeUnaviva.rio, lá na aba da meditação cristã, nós colocamos os textos lá. Nesse texto, então, tem essa pergunta que nós vamos ler e assim também a sua resposta para irmos para a meditação. Ao recolher-me na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre, o que preciso modificar para desfrutar da companhia do Cristo? Escrevi assim: se te encontrei, Senhor, preciso me comportar em consonância com a tua condição. És o Mestre. Não um monitor, um instrutor ou um professor, por mais mérito que cada qual tenha. Se eu quiser deslocá-lo para lugares impróprios,
problema meu, não teu. Tu não irás e terei de me privar da tua companhia. Pior, se ainda me iludir de estar acompanhado. Afinal, muitos dos teus seguidores agiram assim. Em teu nome, armaram trapalhadas sinistras e desatinos perversos. A história é pródiga em apontá-los. Muitos, até bem intencionados, usaram seu próprio senso de justiça social e se intitularam teus representantes avançados. Chegaram a elegê-lo como patrono de alguma ideologia política. Em vão. Voltando no tempo que a multidão leiga quisesse coroá-lo, vá lá. Mas os discípulos? E se o quiseram como fruto de um engano, vá lá também. Apenas não deviam ter encarado teu contradito como desdita, a ponto de se chatearem contigo, no extremo fechar seu coração? Pelo contrário, explico-me. Se eu quiser te conduzir para algum movimento escuso ou equivocado, devo agradecer-te se me puseres em quarentena. Quarentena para refletir e capitular. Pode ser que nem foi esse o teu propósito. No entanto, os apóstolos se ressentiram. Isso se deve a uma passagem particular um pouco antes dessa que estamos lendo hoje, estamos estudando hoje. Por isso não devo reclamar das adversidades. Em tantas delas, somente alcançarei seu motivo no seu término. Tenho a intenção de te levar, mestre, para as minhas funções cotidianas, porque privar-me da tua companhia é ventura extrema. Porém, devo me precaver para não introduzir o trigo em joios. Devo levar-te como farol das minhas ações, presença clara no meu destino. Logo, se a vida me isolar em um barco parado no mar por uns dias, devo aceitar, buscando seu sentido maior. Essa deve ser minha atitude para com todas as vicissitudes. Tantas lições preciosas chegam pelas linhas tortas da vida. São as leis de Deus. Portanto, não devo me comportar como aquela multidão. Se o pão do corpo vem fácil, como bênção da misericórdia, correr para junto do Cristo, no afã de que a ceia espiritual seja inteiramente doada, é por engano. Ela é fruto do meu empenho pessoal. Saber o que fazer para ser merecedor dessa ceia especial revela madureza. Esta pretendo alcançar. Por isso, peço-te, mestre amado, dê-me o pão celestial, mas, sobretudo, inspire-me na atitude afinada com os teus ensinamentos a fim de garanti-lo. Assim, o terei para me guiar nesta meditação. Assim, tu me abrirás para a vivência de outras dimensões da mente, aquelas que revelam Deus como fonte suprema de cada ato de consciência. Estando com o Pai, hei de compartilhar a abundância da vida. Então, deixamos para a nossa meditação de agora esses versículos de João. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nesses barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui?